Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Métrico. E o tema do vídeo aqui é método de Newton agora no Octave. Então, nessa videoaula nós vamos implementar o método de Newton. Esse método, gente, ele foi estudado aí na playlist Cálculo Métrico Versão Tecnológica completamente. Então, nós vimos a construção algébrica do mesmo, vimos a construção geométrica ou a interpretação geométrica também, e vimos, né, as condições para que o mesmo convirja, né, porque os métodos numéricos eles têm condições para que a sequência gerada por eles, né, vá para o que a gente de fato pretende, né, no caso a solução de uma equação, né, em uma variável, beleza? Então, gente, como é de praxe, a gente está fazendo o seguinte, partindo de um algoritmo genérico para então a gente ir para a linguagem de programação. Por que isso é importante, professor? Porque assim, imagine que eu estou ensinando aqui para você em Octave, né, que é o caso desse material, e você queira fazer isso em Java, ou em JavaScript, ou no Python, né, que é uma linguagem também muito versátil que eu estou começando a utilizar, tá certo? Se você olhar bem, a ideia da programação é a mesma, o que vai mudar é o vocabulário, tá certo? Que você vai estar utilizando. É tipo, você vai passar uma mensagem em português, mas passar ela em inglês, pô, você já tem a mensagem, é só traduzir. Passar ela em alemão, você já tem a mensagem, é só traduzir para o alemão. E por aí vai. Então, essa é a metodologia que a gente está utilizando. Então, aqui é o método de Newton, é o tema do algoritmo, é o nome do algoritmo. Ele serve para determinar uma solução de f de x igual a zero, ou seja, uma equação de uma variável, dada uma função f contínua, ou seja, onde f de x é contínua, e diferenciável com a derivada aplicada no ponto inicial, que é diferente de zero. Então, as entradas são o quê? A aproximação inicial P0, a tolerância, que no caso a gente chama ela de precisão, né, que a gente usa a letra delta, e o número máximo de iterações N. A saída é uma solução aproximada P ou uma mensagem de erro. Por quê? Porque o método no computador, gente, a gente não pode deixar ele rodando indefinidamente, porque, como visto na aula passada, né, ele pode divergir. Então essa precisão nunca seria atingida e ele nunca nos devolveria nada. Então a gente fala, olha, rode aí esse passo aí, né, esse conjunto de passos aí, no máximo 30 vezes. Se não der nada, fala, olha, o método não atingiu a precisão, deixa errado, pare. Que aí você vai para outro método, vai analisar o que está dando errado, né, se você está usando um chute inicial adequado ou não. Então tudo aquilo que a gente viu anteriormente, tá certo? Então inicialmente você faz I igual a 1. Esse I aqui é um contador de passos que, ao ficar maior que esse N aqui, o seu método vai dizer que deu errado. Se ele atingir a tolerância dentro dessa margem máxima de iterações aqui, beleza, você vai dar a resposta. Então, ó, enquanto o I for menor que N, executa os passos 3 a 6. Então, o passo 3 é esse, faça P igual a P0 menos F de P0 sobre F' de P0. É exatamente a equação do método de Newton mesmo, igualzinha. Né? Claro que aqui a gente não precisa botar N, né? Pn mais 1, Pn. O P0 aqui, como ele é atualizado, né? Programação tem isso, né? A vira A mais 1, né? Do nada, tipo, aqui na I igual a I mais 1, então a gente bota P0, tá certo? Aí nós vamos ter o passo 4. Se a diferença, né, de P para P0 for menor que essa tolerância, então vai ter a saída P. Como assim, professor? Vamos lá. P é o cara que foi atualizado a partir dessa expressão. P0 é a entrada que você deu na primeira iteração. Aqui a gente está no passo 1 da primeira iteração, vamos pensar assim. Então, se isso é menor que a tolerância, é que você achou. Pô, o método foi rápido pra caramba. Uma iteração você achou. Então, vai ter a saída P e vai ter uma frase. O procedimento foi concluído com sucesso e provavelmente o outro. Ó, o zero da equação é aproximadamente tanto. E aí você para o método. Do contrário, se essa precisão não foi atingida, essa tolerância não foi atingida, você vai fazer o seguinte, você vai pegar I e somar igual a I mais 1. E vai observar se ele não passou esse N. Se ele não passou, você repete esse procedimento novamente. Então, seu P vai ser atualizado, né? O seu P0, claro, ele foi atualizado no final, e aí o seu P é atualizado antes do P0, e você faz essa diferença de novo, como a gente vem fazendo anteriormente, né, no método de Newton, e vai ver. Se em alguma dessas etapas, até a enésima etapa, essa tolerância é menor, você achou o zero com precisão dada. Se não, vamos supor que chega lá, esse I aqui esse N é 10. Em algum momento seu I virou 11. Puf, estourou. Vai ter essa saída aqui, ó. O método falhou após N iterações. O procedimento não foi bem sucedido. Pare. Aí você vai analisar o porquê do erro.
tá certo? Ou mudar de método, ou mudar o chute inicial. Você vai analisar o que deu errado, beleza? E aí agora a gente pode ir para o computador. Né? Então, no computador aqui, se você olhar para o Octave, né, nós temos esse código aqui. MN é o que eu chamei. Quais são as entradas? A F, a derivada da função, ou seja, a gente não vai pegar um programa que a gente vai entrar só com a função e ele vai derivar. Embora tem linguagem de programação que apresenta essa derivada, tá certo? Mas se não apresentar, o cálculo dela tem algumas dificuldades, né? É um cálculo numérico também, tá certo? Então, para facilitar a nossa vida aqui, a gente vai rachar o problema no computador. A gente vai dar para ele a função e a derivada, tá certo? O P0 a gente é obrigado a dar, não tem jeito. Assim como a função também. A derivada é que a gente poderia ter alguma coisa para achar a partir de F. A tolerância, que é o nosso delta, e o nosso N aqui. Beleza? Que é o número máximo de iterações que ele vai fazer. E perceba, gente, novamente, né, eu venho sempre abordando os métodos numéricos, que o lado de cá, ele é muito parecido com o de cá. Ó, tem um I igual a 1 aqui, está lá também. Eu tenho aqui um enquanto, tem aqui um enquanto também. Tem aqui o passo 3, ó, faça P igual a P0 menos F de P0 sobre F' de P0, ó. F de P0 é a derivada em P0, que é a questão do F', a notação. Então, se você compara aqui, basicamente está igual ao lado de cá. Né? O pai aqui é o return, né? Ele para no if, né? Ele para no programa, né? Então, é nesse sentido. E aí a gente vai fazendo essas contas como eu expliquei. Então perceba que o código aqui, ó, bem simplesinho, praticamente o que está aqui. E se você for para outras linguagens, também vai ser assim. Vou clicar aqui nele, ó, para ele aparecer aqui. Vou ter um hiperlink aqui para ele aparecer quando eu clicar, né? Então vamos lá para o Octave, e aí vamos analisar aquela função da aula passada. Não sei se você vai lembrar dela, se você viu a aula passada, mas vamos analisar ela. Ó. Aqui eu tenho o seguinte, o CLC apaga a tela, o clear all apaga todas as variáveis armazenadas, o formato longo mostra o número com 15 casas. Né? Aqui as entradas dessa função são a F, a derivada, o valor inicial, a tolerância e o número máximo de iterações. Aqui está o programinha que a gente viu lá. E temos aqui o seguinte, ó. Eu botei aqui em status de comentário, né? Então eu vou copiar isso aqui, ó, para a linha aqui de comando, né? Vamos executar o código primeiro. Então vamos chamar ele aqui de MN, né, de método de Newton. Tem até ele aqui, ó, MN aqui, ó. Pronto, pronto. Ao compilar ele foi para a memória. Então eu vou copiar essa parte aqui 100%, ó, e vou explicar para vocês os pedaços. Perceba, ó, M aparência, F igual a arroba x, pronto, isso aqui é para eu entrar com a função fx, que é quem? X ao cubo mais 8 sobre E elevado a x. Então, a gente quer o zero desta função, né? Isso foi visto na aula passada e na playlist, você pode voltar na aula passada, tá certo? Aí nós temos que ter a derivada dela. A derivada dela é um negócio um pouquinho grande, aí você tem que usar a regra quociente, é a derivada da de cima vezes a função de baixo, menos a função de baixo, vezes a derivada de baixo, vezes a função de baixo quadrada, aquela regra lá do quociente. Eu não estou nem lembrando aqui, eu não sei nem se eu falei se A de baixo vezes a derivada de cima, assim. Pronto, mas coloquei aqui, fiz esse cálculo. Entrei com a função aqui e entrei com a derivada na mesma notação. df igual a arroba x, que eu estou dizendo que é a variável, e sigo com a derivada, essa coisinha pequena aqui. Por isso que eu falei que a gente tem que rachar o trabalho com o computador. A gente pode fazer um programa sem rachar esse trabalho? Pode, só que ele pode ser muito pesado. Então a gente já dá para controlar essa função aqui. A iteração inicial aqui foi menos 5. Eu peguei a tolerância de 10 a menos 4 e botei no máximo 10 iterações. Eu vou dar Enter aqui para ver o que acontece. E a gente vai voltar e dar o valor menos 1, que foi o valor lá do exemplo passado, né? Que deu errado. Então pronto, ó, percebe que a gente está se aproximando de fato da raiz desse cara, porque x ao cubo mais 8 sobre E elevado a x, de fato a raiz é menos 2. Não sei se você vai se lembrar disso, que é menos 2 ao cubo, dá 8, negativo, mais 8 dá 0. 0 a parte de cima é elevado a menos 2, então fica 0 sobre E elevado a menos 2, vai zerar essa função. Pronto, a raiz dela eu botou uma raiz simples na aula passada, exatamente para você não ficar assim, mas a raiz é essa mesmo, professor? Será que é, né, eu botasse um valor quebrado, você ia ficar com o pé atrás. Mas eu botei um valor para dar um valor inteiro à raiz. Então perceba que com 10 iterações nós atingimos esse cara aqui com a precisão de 10 a menos 4. Aí vale aquela coisa, gente. Se você quiser ver os valores de delta, você pode colocar aqui, né, em cada uma dessas iterações, ó, o seguinte, né,
vamos chamar assim, delta igual a ABS, né? P menos P0, né? Então, eu vou botar aqui abaixo, né? Porque o Pedro foi definido nessa linha, né? Então, a gente tem que botar abaixo dele, porque depende dele, né? Então, vamos botar assim, ó. Delta, aí ele vai exibir o delta também, né? O delta N, né? Digamos assim, igual a ABS P menos P0. Observe uma coisa aqui, o seguinte. Eu não coloquei aqui na linha anterior ponto e vírgula, ó, nessa linha. Por isso que apareceu isso tudo. Porque a única coisa que vai aparecer é essa resposta aqui. Só que se eu, né, colocasse aqui um ponto e vírgula, né, ia aparecer só isso. Como eu não vou colocar, então toda vez que ele passar por aqui, ele vai aparecer tanto o P quanto o delta associado. Então aí a gente pode construir aquela tabelinha que estava lá. Então, a gente volta para a nossa função, está aqui na memória, vou dar Enter. Ó. Pronto, então está aqui o primeiro valor calculado, o delta, o segundo valor calculado, o delta, o terceiro valor calculado, o delta, e por aí vai. Até que aqui ó, ficou menor que 10 a menos 4. Pensa que até aqui era 10 a menos 3. Então ele pulou logo para 10 a menos 6, né? No médio tem essas coisas, né? Tem uns saltos de convergência que ele começa a saltar mais rápido, né? Os saltos iniciais são pequenos, mas depois ele vai aumentando rápido. Na aula passada, só para completar, o que acontece? Nós falamos que esta função aqui, aí é por isso que é uma coisa complementando a outra. Nós jogamos lá o menos 1. E aí nós percebemos, né, e botamos aqui 100. Né? Vamos botar aqui no lugar desse 10, 100. Né? E vou dar Enter. Olha a vantagem do computador, gente. Ó. Então, aparece a frase, né, o procedimento não foi bem concluído, né, no final das contas a gente chegou nesse cara, pô, o cara é grande pra caramba, né, sei lá, 112, né, ponto, deu um cara grande. Né? Então perceba o seguinte, que o procedimento, mesmo após, né, 100 iterações, mesmo assim não foi. Por quê? Porque o seu delta, ó, ele não parecia convergir. Tá certo? Para nenhum valor. Né? Para zero, na verdade. Né? Então sua função não converge. Então, a vantagem de você utilizar, né, o computador é exatamente que você pode fazer esse tipo de estudo que na mão seria inviável você calcular esse tipo de coisa aqui. Tá certo? Agora, qual é o problema desse menos 1, professor? Por que com o menos 5 deu certo, né? E por que com o menos 1 não deu? Foi aquela questão lá do ponto crítico, né? Que esse menos 1, ele estava de um lado do ponto crítico que não tinha zeros. Já o menos 5, ele está de outro lado desse ponto crítico da função. Tá certo? Aí é bom, claro, obviamente, você tem que voltar lá e ver essa parte geométrica, tá certo? No vídeo passado. E aí você vem aqui que você vai entender direitinho o exemplo. Mas, claro, o nosso objetivo aqui não é nem necessariamente tratar desse exemplo, né? Claro que usando o computador ficou legal pra gente ver de onde vem aquelas contas. O nosso objetivo aqui é mostrar a implementação. Aí você pode, por exemplo, calcular a raiz de 2. Qual o valor aproximado de raiz de 2? Você pode pegar aqui o seguinte, ó. Vamos dar um CLC aqui na tela. CLC, apagou, né? A gente pode usar o método de Newton com a função f de x igual a x ao quadrado menos 2, né? Que a resposta dela é raiz de 2. Então aqui a gente teria a derivada, né? Tem que colocar aqui a derivada, tem que colocar a f. Então, vamos calcular uma aproximação de raiz de 2. Ó, x ao quadrado menos 2, uma coisa mais fácil, né? E a derivada disso aqui é quem? 2x. Vamos partir do valor, o valor de perto de raiz de 2 seria quem? 2. No chute inicial, vamos achar aqui com 10 a menos 6. E vamos dar uma tolerância de 10 passos. Tá certo? Então, só para, né, ficar claro, qual uma forma de se aproximar a raiz de 2? É você pegar uma equação que tem como solução a raiz de 2. Seria isso aqui igual a zero. Tá certo? Então, eu vou dar Enter aqui, ó. Opa, tem um errinho, que é 2x aqui, ó. Você tem que fazer um produto, né? O OffTV não entende dessa forma. Tem plataformas online que já entendem, né? Então a gente vem, ó. Pronto, então essa é uma aproximação de raiz de 2. Será que ela é verdade? A gente bota aqui, ó. SQRT 2. Esse é o valor de fato de raiz de 2. Ó. Quando a gente bate, ó, ela coincide até... Pô, coincidiu todas... Pô, um bocado de casa, né? Então assim, deu até... Pô, deu bem perto. Ah, é 10 a menos 12, né? De fato, coincidiu. Praticamente as casas todas, porque o erro aqui, ó, deu 10 a menos 12, né? Então, pensei que todas essas casas que apareceram aqui acabou coincidindo com as de cima, beleza? Então, é isso aí, espero que tenham entendido, né? Que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários, beleza? Muito obrigado, até a próxima.